A noiva e o vestido. Apocalipse 19, versículo 8. Neste versículo ele nos diz que o linho fino são as ações justas dos santos. Somos salvos pela graça e não pelas obras. Por um favor imerecido, pelo ato que nosso Senhor Jesus Cristo realizou. E pela fé acreditamos nisso. Efésios 2, de 8 a 10. As obras não são a causa da nossa salvação, mas são a consequência. Salvo pela graça para obras. É como os trilhos de um trem. Fé e obras, Tiago 2, 26. Fomos resgatados por nosso Senhor Jesus Cristo, e é por isso que o servimos. Obras demonstram nossa fé. Quando Adão e Eva pecaram, seus olhos foram abertos e descobertos, Gênesis 3, versículo 7. Eles fizeram aventais com folhas de figueira para se cobrirem. Isto é o que acontece conosco quando praticamos boas ações para nos justificar e nos sentir bem. Não são as obras que cobrem os pecados. É por isso que Deus os vestiu com peles, Gênesis 3, versículo 21. Este foi o primeiro sacrifício expiação, que representa o sacrifício que nosso Senhor Jesus Cristo fez. Todos os nossos pecados foram pagos na cruz, Colossenses 2, de 13 a 14. Todos os pecados serão perdoados se nos arrependermos, somos livres para andar em boas obras. Se estamos em comunhão e andamos no Espírito Santo, nossas obras são contadas e receberão recompensa. As vestimentas brancas são um galardão é uma recompensa. Apocalipse 3, versículo 5. Apocalipse 16, versículo 15, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não andem nus e vejam a sua vergonha. As vestes brancas são um prêmio que recebemos porque temos vencido. E primeiro vencemos pelo ato de Jesus na cruz e acreditamos. E naturalmente passamos a fazer obras para o Senhor, nós o servimos. Se ele nos encontrar vigiando, quer partimos para sua glória, ou quando ele retornar. Todas as obras que fizemos terão sua recompensa. Se ele nos encontrar fora dele, não importa o que já tenhamos feito, não teremos recompensa. Mateus 7, de 21 a 23. Porque fora de Cristo não podemos fazer nada, João 15, 5. Se estamos nele, e assim ele nos encontra, tudo o que fizermos terá uma recompensa, até mesmo um copo de água que demos, Mateus 10, 41 e 42. Cada um dará conta de si mesmo, devemos vigiar nossas obras, e não sair cobrando dos outros para fazerem obras. Assim como a viúva que deu algumas moedas de pouco valor para outras pessoas, mas para ela era o melhor que tinha para dar, era extremamente valiosa porque era o seu sustento por um dia, Lucas 21, de 2 a 4. Todos têm que fazer suas obras, e vigiar as suas intenções e motivações, por qual realiza suas obras. Fazemos obras para o Senhor, para a glória de Deus, ou fazemos para nossa própria glória, querendo que a trombeta e os símbolos nos sejam tocados, Mateus 6, 2, 5 e 16. Querer o elogio dos outros, isso será apenas a recompensa, a adulação. Para ter os motivos corretos para fazer obras, temos que estar em comunhão com o Espírito Santo, pois é ele quem nos guia. Ouvimos a voz do Espírito Santo, e obedecemos, e estamos fazendo as obras. A voz do Espírito Santo é uma voz interior que nos fala para fazermos o bem, mas não deve ser confundida com a voz da consciência. A voz da consciência é a nossa própria voz, o nosso raciocínio, que falamos para nós mesmos. A voz do Espírito Santo é gentil e amorosa, que nunca nos acusa, mas nos chama ao arrependimento. O Espírito Santo nos orienta a fazer o bem, a ajudar quem precisa, e muitas vezes questionamos porque racionalizamos. Iniciamos um diálogo interno nos justificando para não fazer o que o Espírito Santo está nos dizendo. Quando isso se torna repetitivo, silenciamos a voz do Espírito. Em Atos dos Apóstolos vemos como eles foram orientados a fazer as obras. Vemos como o próprio Senhor Jesus diz a Ananias, para ir a um endereço, e encontrar Saulo de Tarso para impor as mãos sobre ele, e recuperar a visão. E à sua vez, Saulo teve uma visão em que Ananias impôs as mãos sobre ele, e ele recuperou a visão, Atos 9, de 10 a 12. Vemos também que um anjo falou com Filipe, e lhe deu as coordenadas de um endereço no deserto, e Filipe levantou-se e foi até o local. Filipe encontrou um homem importante sedento pela palavra, ele estava lendo Isaías 53, e não entendia. Filipe lhe explicou. O homem acreditou em Jesus, e Filipe o batizou, e depois foi arrebatado pelo Espírito Santo para outro lugar, Atos 8, de 26 a 40. Podemos ver aquele milagre, Filipe foi transportado de um lugar para outro, mas primeiro obedeceu, ele se levantou, e foi para um lugar na estrada no deserto. Se tivermos essa comunhão com o Espírito Santo, poderemos ver o sobrenatural. Como indivíduos, cada pessoa faz a sua parte, e somadas todas as partes de cada um, essa grande unidade são as obras da Igreja. 1 Coríntios 3, de 11 a 13, porque ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi lançado, que é Jesus Cristo. E se alguém edificar sobre este fundamento, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, restolho, o trabalho de cada um se tornará manifesto, porque o dia o declarará, pois será revelado pelo fogo, e o fogo testará o trabalho de cada um, seja ele qual for. Nestes versículos Paulo está fazendo uma analogia, comparando os materiais, ouro, prata, pedras preciosas, restolho, com as obras que constroem o edifício. As provas são comparados ao fogo, e os materiais que resistem ao fogo são metais e pedras preciosas, e este não é o caso do feno, que queima facilmente. Materiais preciosos representam obras que perduram,
feitas para o Senhor, como fizeram os apóstolos. Os nomes dos apóstolos estão escritos nos fundamentos de pedras preciosas da cidade santa, e assim a igreja edifica sobre a rocha que é Cristo. Apocalipse 20:1 de 14 a 20. Podemos reler os Atos dos Apóstolos, e assim aprender como era a igreja primitiva, e podemos ver como cada um dos nomes que ali aparecem, contribuiu para a grande unidade, que é o trabalho da igreja. Como peixes no oceano, cada um nada formando um cardume que nada em sincronia. Ou como os pássaros que voam para o sul no inverno em forma de V, cada um em sua respectiva função. Mateus 16:18, e também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Se você ainda não fez a oração de entrega, ore comigo. Senhor Jesus, eu te confesso como meu Senhor e Salvador. Ensina-me a andar segundo a tua palavra. Amém. Não esqueça de se inscrever no canal.